E eu quero conclamar o povo de Deus a orar para que o Espírito Santo faça o seu trabalho. E eu gostaria muito de ver. Zaqueu fez a autodelação premiada. Ele não entregou ninguém, ele entregou a si mesmo. Como eu queria ver os corruptos desse país conhecerem Jesus e fazerem como fazem as pessoas nos presídios, dizendo: eu quero abandonar o crime. Porque quem visita presídio, como eu visito presídio, como os senhores visitam presídio, a gente sabe que Jesus transforma e liberta. A Rede Globo disse que é falsidade, mas nós sabemos a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos lá. Nós estamos dando sopa, nós estamos dando banho em mendigo, nós estamos lá ajudando os refugiados venezuelanos. Esse é o primeiro caminho, o caminho de Zaqueu. E aí eu pergunto a cada um aqui: você já deixou Jesus entrar? Ou você que já é crente há muito tempo, será que em algum canto da sua casa Jesus ainda não entrou? Será que a forma como você trata a sua esposa? Você tem que tratar a sua esposa como Jesus tratou a igreja, trata a igreja. Você tem que amá-la e respeitá-la. Será que você está tratando os seus empregados bem? Será que você está honrando o seu patrão? Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Nós precisamos transformar primeiro a gente mesmo. É um metro quadrado por metro quadrado. Você precisa deixar isso acontecer na sua vida. Agora ainda tem uma segunda forma de mexer a sociedade. William Carey foi um missionário que foi para a Índia evangelizar e falar de Jesus. E quando ele chegou lá, ele descobriu o sati. O que era o sati? O sati é um costume hindu de queimar a viúva junto com o cadáver do marido. Eles queimavam uma mulher viva. E aquele missionário, falando do amor de Jesus, mudou a cultura. Não tem essa de respeitar a cultura. Essa cultura é do ódio e da morte. Não tem essa de respeitar a cultura. Jesus muda a cultura como mudou lá, e pararam de queimar as viúvas. E neste país matam-se curumins. Neste país matam crianças, bebês que nascem gêmeos ou com deficiência física, e eles são enterrados vivos. São enterrados vivos. E quem tem que enterrar é a mãe. E o filme que a ministra Damares fez denunciando isso foi censurado pelo Ministério Público Federal. E infelizmente a gente teve gente falando, defendendo isso, defendendo a cultura da morte. Senhores, nós precisamos mudar a cultura. E quem vai mudar a cultura? Nós. Agora, qual o problema que nós temos hoje para mudar a cultura? O problema para mudar a cultura é que a gente não só, a gente está lidando hoje, a gente precisa ser a mudança que quer ver no mundo, a gente precisa ser sal e luz, a gente precisa ser praticante da palavra, a gente precisa ler a Bíblia. Você precisa ler isso aqui todo dia, não é de vez em quando. Você precisa ler esse livro todo. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Hoje é dia 15, lê o Provérbios 15, você, no dia 20, lê o Provérbios 20, você vai ficando mais sábio para conduzir a sua casa, o seu trabalho. Você precisa ler a Bíblia. Se você quer ser cristão, lê a Bíblia. É o livro. Esse é o livro mais fantástico que existe, mas você precisa ler o livro. Precisa ser um bom profissional. Precisa entender que hoje nesse país há uma cultura de crime, de proteção do crime, de corrupção, de sugestão de luta entre pessoas, de luta entre classes, de ódio entre brasileiros, e isso não tem nada a ver com o que está nesse livro, porque esse livro fala de paz, de perdão, de conciliação, de diálogo. Esse livro fala que bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Martin Luther King, um pastor norte-americano, ele disse o quê? Presta atenção, meus irmãos. A escuridão, eu estou citando Martin Luther King, a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz expulsa a escuridão. O ódio não pode expulsar o ódio, apenas o amor pode expulsar o ódio. E todos aqueles que falam desse livro falam de um Deus que é de amor, de um Deus que pune o pecador, mas também que se entrega para mudar o pecador. Meus irmãos, nós precisamos começar a fazer isso. E aí, desculpem, nós conseguimos ser maioria nesse país e estamos sendo perseguidos. Desculpe, nós estamos sendo uns bananas. Nós estamos sendo incompetentes.
É misericórdia, Senhor. Porque lá no Oriente Médio, em alguns países da África, onde somos minoria, ser perseguido, ok, mas aqui sendo maioria, sabe o que é isso? É a nossa incompetência, porque se você for ler o que disse o apóstolo Paulo, vejam, estou lendo Atos 22, 25, quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato e até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano. Os senhores, nós precisamos exercer a nossa cidadania. Isso é bíblico. Olha, um cidadão, a gente tem que virar e falar assim, olha, nós somos cidadãos brasileiros. É lícito impedir que um cidadão brasileiro escolha o seu voto? É lícito? Não, não é. Isso é cidadania? A gente tem que conhecer as leis, a gente tem que respeitar as leis. A verdade é que hoje tem gente que diz assim, o Estado é laico. Tem gente que diz, religião e política não se misturam. Mas, meus irmãos, peraí, o sujeito pode ser votado porque é sindicalista, porque é patrão, porque é ativista, porque é preto, porque é gay, porque é artista, porque é empresário, porque é empregado, porque é jogador de futebol, às vezes ruim. Só não pode por ser cristão? Só não pode por ser religioso? Isto não está certo. Meus irmãos, eu não posso perder essa oportunidade de tanta gente reunida e estamos transmitindo pela TV para dizer que cada um dos senhores precisa saber o que é Estado laico. Tem gente mentindo para vocês. Estado laico é uma coisa, Estado laicista é outra coisa. Presta atenção, porque você precisa saber isso bem e contar para todo mundo. Eu quero pedir desculpa por gastar tempo com essa conversa, mas é uma conversa de direito constitucional. Eu sou professor de direito constitucional, eu sou juiz federal, então eu preciso... Meus irmãos, quem criou o Estado laico foi Jesus. Ele foi o primeiro governante a falar, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quem criou isso foi Jesus, gente. Agora vejam que interessante, neste país César está querendo o de Jesus, o de Deus. Nesse país estão querendo tributar as igrejas. Neste país a Receita Federal estava perseguindo as igrejas usando recurso, decreto para perseguir as igrejas. E aqui de público eu quero agradecer ao presidente da República, porque ele impediu perseguição à igreja. Quero elogiar o deputado Silas Câmara, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que conduziu um esforço extraordinário. Eu não vou contar aqui, porque hoje é um dia de festa, é bom que a pregação seja curta. Mas, meus irmãos, havia muita perseguição desonesta contra as igrejas. E a frente parlamentar trabalhou, o presidente foi sensível, e a gente conseguiu corrigir, ainda vamos corrigir muita coisa. Então a gente tem que tomar cuidado. Irmãos, laico é o Estado onde não há religião oficial nem ateísmo oficial. Se algum Estado tem religião oficial ou ateísmo oficial, é um Estado confessional, é o nome. Então, confessional é uma coisa, é muçulmano, é católico, é ateu, e laico é outra coisa, não tem religião. Mas laico é diferente de laicista. Laicismo é o secularismo francês, que são aqueles caras que querem expulsar Deus do espaço público. E hoje tem gente nas universidades, intelectuais, na mídia, dizendo o seguinte, não, o Estado é laico, Deus tem que ficar de fora. Estão querendo botar Deus num gueto, e você precisa saber, olha só, o nosso Estado é laico. O que isso significa? Primeiro, preâmbulo da Constituição, artigo 5º da Constituição, vai ler, o Estado é laico. Nós temos todo o direito de votar em crente. Nós temos todo o direito, a gente tem que se meter nesse assunto. Sabe por que a gente tem que se meter nesse assunto? Porque a gente tem que impedir de desrespeitar os nossos direitos de cidadão não romano, como é o caso do Paulo, mas brasileiro. Nós temos direitos e queremos exercê-los. A gente tem direito de participar de como vai ser esse país. Por exemplo, eu quero viver num país onde o ovo de tartaruga é importante, ok?
mas óvulos fecundados de seres humanos têm que ser mais importante do que ovo de tartaruga. Como é que pode? Ovo de tartaruga não pode mexer, óvulo fecundado de humano não pode mexer. A gente tem que arrumar outra solução para planejamento familiar e para a pobreza, que não seja matar criança indefesa. E isso é um direito nosso como cidadão. Meus irmãos, nós temos que ajudar o pobre e o necessitado. Nós temos que criar um país mais justo. Nós temos que seguir aquilo que está dito em Provérbios 31. Fale em favor dos que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Fale em favor dos pobres e desamparados. Providencie que recebam justiça. A gente precisa produzir paz e prosperidade. A gente precisa, e a ministra Damares fala muito disso, defender a criança. Agora, chegando no poder, nós não podemos ser opressores. Nós não podemos jogar o mesmo jogo do outro lado. Nós temos que chegar amando e agir amando. E como vamos, sabedoria do alto, isso. E como vamos fazer isso? Como que a gente vai pacificar esse país? Senhores, a gente precisa acreditar mais nesse livro, ler esse livro e praticar esse livro. As autoridades precisam da sua oração e da sua colaboração. Eu sei, senhores, que não é fácil enfrentar tudo o que está sendo feito contra o bem neste país. Mas eu quero lhes dar uma boa notícia. Nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfão. Eu vou estar contigo até o final dos tempos. Então eu venho aqui parabenizar o presidente, agradecer o presidente, dizer que conte com as orações e com o apoio do povo que segue este livro. E eu quero dizer para vocês, sejam como Zaqueu, deixem Jesus entrar e que entre na casa toda. Sejam a mudança que vocês querem ver no mundo. Sejam exemplo de cristão, sejam sal e luz. Depois, porque senão é aquela história da trave. Por que você está olhando o cisco no olho do outro e ainda tem uma trave no seu? Você abandone o pecado, você abandone a corrupção, você abandone o adultério. Você seja uma pessoa diferente. E aí a gente vai conquistar o mundo. Pelo amor, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. Que bom. Queridos, como existe uma voz maior que ecoa sobre toda a terra e sobre todo o céu, e ordena e acontece, que é a voz de Deus. Deus também precisa de homens que façam ecoar a voz da razão, segundo os seus ensinos, segundo o melhor para as suas criaturas. O que Deus olha nesse mundo não são os tesouros, os bens, mas são as criaturas que Ele criou. E Deus tem levantado alguém para bradar e para dizer que o Brasil vale e que o brasileiro vale. Vamos receber de pé o presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Com gentileza, presidente. E cumprimento cada um dos... Já ouvi falar teu nome. Foi uma honra muito grande. E nesse pouco tempo que pregaste aqui, muito aprendi. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu jamais esperava chegar onde cheguei. Tudo contra a minha pessoa. Não tinha partido, não tinha fundo partidário, não tinha tempo de televisão.
grande parte da mídia o tempo todo fustigando com mentiras, com calúnias ou com fake news, como está na moda. Mas eu tinha duas coisas que os outros não tinham: Deus e o povo ao nosso lado. Prezado Samuel Câmara, se nós somos a maioria, por que cedemos à minoria? O senhor é professor de Direito Constitucional, mas eu entendo que a lei tem que ser feita para atender as maiorias e não as minorias. Respeitamos as minorias, mas nós, a maioria, o povo é que deve conduzir o destino de uma nação. Confesso que fiquei com muito medo quando me elegi presidente da República. Depois de um ato criminoso, onde eu vi a morte de perto, mas quis Deus que eu sobrevivesse. Naquele momento, aquele ato não foi que me elegeu. Aquele ato, no meu entendimento, existiu por parte dos maus para que eu não chegasse à presidência. Mas Deus tem um propósito, tem uma missão para cada um de nós. Cheguei calcado numa passagem bíblica, João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. E no meio político, meus prezados deputados federais, a verdade sempre está longe de nós. De todos nós, de mim também. De todos nós, sem exceção. Certa vez até, durante a campanha, um jornalista conhecido falou: se você não mentir, você não vai chegar lá. Você tem que mentir para o povo. Dizer que vai fazer maravilhas. Vai triplicar o salário mínimo. Vai tirar todo mundo do SPC. Vai baixar os impostos. Se você falar a verdade, você não vai chegar. Eu falei: olha, se é para mentir, então não vou chegar. Vencemos usando essa passagem. Quando Samuel falou aqui de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo é um jargão militar. Eu fiquei por 15 anos nas Forças Armadas. Eu estava num evento em Brasília há uns 4 anos, na Esplanada, um evento evangélico, e o pastor que conduzia aquele evento falou que eu ia usar da palavra, e eu falei: não, mas eu sou um cristão, eu não sou evangélico, tá? Eu sou um cristão, e está cheio de pastores aqui, você vai usar da palavra. E eu fiquei preocupado, falar o quê? Tinha umas 30 mil pessoas presentes. Bem, aconteceu naquele momento, né? Eu terminei falando: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso parece que foi algo que aconteceu naquele momento, tinha que acontecer. São sinais que começaram a aparecer lá atrás. Quando comecei a andar pelo Brasil, pouca gente estava ao meu lado. Um está aqui presente, por coincidência, não é do estado do Amazonas, é o delegado Éder Mauro, do Pará. Me acompanhou em alguns momentos pelo seu estado, lá no DF e alguns pontos do Brasil. Não era do meu partido, como não é ainda. Mas nós não precisamos escolher partido para servir o Brasil. Em qualquer partido que você esteja, você pode servir o Brasil. É a mesma coisa aqui. Tem gente das mais variadas denominações evangélicas, e o norte é um só. Todos nós nos encontraremos lá na frente. É Deus. É Deus acima de todos. Não temos dificuldade para fazer o bem ao próximo. É fazer o simples.
Não tem que inventar, depois das eleições, um trauma. Como escolher ministros? Se aceitar as indicações de partidos, qual o perfil? A quem eles vão servir? Ao partido ou ao presidente da República? Tivemos a consciência por parte de líderes partidários, conseguimos escolher aquilo que nós entendemos, o ministério técnico, para poder atender o anseio daqueles aos quais nós somos realmente os empregados, que são vocês. Nós somos empregados de vocês. Nós devemos lealdade aos senhores aqui na terra. Realmente, Samuel, Silas, William, nós pegamos um Brasil arrasado, econômica, moral e eticamente falando. Família, fizeram de tudo contra ela nos últimos 20 anos, tudo. Inventaram de tudo para quebrar a cela maior de uma nação, que é a família. Tiveram o descaramento de botar em livros escolares que a criança vai escolher seu sexo quando tiver 12 anos de idade. Que família pode ser um juntamento de duas coisas qualquer. Inclusive, eu estava no encontro de Gedeon em Santa Catarina, e o Supremo estava decidindo uma coisa muito importante. Mas naquele momento, não era competência do Supremo, como não é legislar. E legislaram, infelizmente. E lá no Gedeon eu falei, eu tenho 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Uma será de um evangélico. Se somos laicos, eu sou cristão. No Supremo Tribunal Federal, não é porque é evangélico apenas. Vai ter que ter conhecimento jurídico, obviamente. Mas vai ao lado desse indicado por mim, que deverá passar pela sabatina no Senado Federal, o fato dele ser cristão, ou melhor dizendo, evangélico, como me comprometi no passado. Nós precisamos da palavra de Deus em todos os locais possíveis. O mandato passa muito rápido. 4 anos passa muito rápido. Eu fiquei 28 anos dentro da Câmara. Passou rápido. Lá, eu conheci o amor da minha vida. Está aqui. Estava ao meu lado. Há meses do meu lado, eu não enxergava. Até que um dia aconteceu. E hoje estamos juntos. Ela é evangélica como os senhores e as senhoras. É a âncora da família. Na verdade, quem mais manda no Brasil é ela, não sou eu. Inclusive, ela fala em libras. Não precisa fazer soar a sua voz na minha direção. Um gesto apenas é mais do que suficiente. Quando se fala, prezado William, como o senhor disse aqui há pouco, que nós podemos fazer muito, parece que não, mas podemos. Eu fiquei surpreso há poucos meses, quando a ministra Tereza Cristina da Agricultura falou que tinha um decreto presidencial, olha só, tinha um decreto presidencial que impedia plantar cana no estado do Amazonas. Olha que absurdo. Daí ela falou que ela queria, né, que esse decreto fosse revogado, mas ia sofrer um grande desgaste, porque os ambientalistas iam criticar. Eu falei para ela, ministra, se eu não me sujeitar a desgastes, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso estar preocupado com reeleição. Prepara que eu assino o decreto. Assinei o decreto. Até fiquei muito feliz quando vi o presidente da Assembleia Legislativa, aqui do Amazonas, discursando
sobre esse assunto, dizendo que isso traria mais empregos para a região, e como na verdade vai trazer brevemente, que nós assinamos o decreto em aproximadamente 40 dias. Então, quando nós tivermos a oportunidade de mudar, vamos mudar, não vamos deixar para depois, vamos fazer o que tem que ser feito, e deixa as consequências para depois. O que vale é você estar com a consciência tranquila, você tem paz com o seu coração, e é isso que eu peço a Deus o tempo todo, que me oriente, me capacite, me dê força e fé para conduzir o destino do Brasil. Algumas medidas que tenho tomado não são doces, são amargas. A reforma da Previdência é quase que uma quimioterapia, mas quem precisa de quimioterapia sabe, se não passar por ela, vai abreviar sua passagem aqui na Terra. E essa reforma da Previdência que nós fizemos, foi para que o Brasil não quebrasse daqui a 2, 3 anos. Não adianta você ter no Lerite um número que represente o teu salário, se for no banco, não tem. O mesmo no tocante a pensionista. Fizemos isso aí. Parabenizo o parlamento brasileiro, que depois de 20 anos tentando, governos outros, fazer essa reforma, não conseguiu. Nós fizemos. Agradeço ao parlamento brasileiro por ter entendido essa situação. E fizemos da forma mais republicana possível. Então, meus senhores, minhas senhoras, primeiro agradeço a Deus pela minha vida. Depois, pelas mãos de grande parte dos senhores, a oportunidade de me alçar à condição de presidente da República. Não é fácil. Não pense que é uma vida de glória. De muitas coisas eu sou privado. Digo até para alguns que onde moro é praticamente uma prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. Mas não existe satisfação maior de aquela do dever cumprido. Creio que estamos fazendo a coisa certa. Não vou deixar de pedir a vocês, como é um dos objetivos desse grande encontro aqui, orações pelo nosso mandato. Amigos de Manaus, do Amazonas, autoridades, governador de Roraima, Denário, Wilson, deputados, vereadores, meu amigo Menezes, coronel da reserva do Exército, diretor, presidente da SUFRAMA, e esposa, parece que tem 20 anos de idade, mas eu conheço há 40. Se entreguei, né? Meu muito obrigado a todos vocês por esse momento, por essa oportunidade, e continuo dizendo-lhes, temos um presidente que tem Deus acima de tudo. Meu muito obrigado.